Bom dia família do canal Alisson na Real. Mais um vídeo aí pra vocês. Hoje o tema do vídeo de hoje, né? Eu vim trazer um assunto bem legal, né? Referente mudanças, etc, né? E o tema do vídeo de hoje é: saia agora mesmo da sua cidade. É isso mesmo que você ouviu. Por que que eu falo isso? Por que que eu digo isso, né? Eu sou natural de Brasília, né? Hoje eu moro em Santa Catarina, né? Vai fazer uns 5 anos que eu moro aqui, mais ou menos. Faz uns 5 anos que eu tô aqui morando. E por que que eu falo... Vai fazer uns 6 anos mais ou menos, né? E por que que eu digo pra sair da sua cidade? Vou contar a minha experiência de vida e o que acrescentou na minha vida, eu mudando de cidade, né, de estado, ou seja, de país, seja lá pra onde você queira ir. Mas particularmente, né, nascido e criado em Brasília, não me imaginava morar em outro lugar. Quem é de Brasília, a maioria das pessoas que são de Brasília são muito apegadas a Brasília, né, e eu era um desses. Sempre que aparecia oportunidade de ir para outro lugar, eu não me imaginava morar em outro lugar a não ser em Brasília, né? E aí, o que aconteceu? Veio a época da pandemia, né? Veio a época da pandemia ali, eu acabei ficando desempregado, eu morava com um colega, a gente também não tava mais se batendo, eu acabei saindo de lá, né? A minha avó já tava aqui em Santa Catarina, e ela vivia me chamando: vem pra cá, que é bom, que tem praia, tem litoral, tem bastante emprego. E eu ficava bem relutante, né, porque eu era muito apegado a Brasília. E aí, um belo dia, aí aconteceu isso, pandemia, desemprego. Aí juntou tudo isso, eu falei: cara, eu vou ter que sair daqui agora, por necessidade, né, porque eu nem ia ter como pagar aluguel, etc. E eu falei: cara, eu vou ficar ali um tempo com minha avó, depois eu vou seguir meu caminho, né? E aí foi isso. Decidi vir pra cá. Foi uma batalha danada pra chegar aqui, porque foi bem na pandemia. Então, imagina, eu tive mais de, acho que uns 6, 8 voos cancelados, assim, porque não podia voar. Era bem na alta da pandemia mesmo, né? E aí eu cheguei, né? Aqui, fiquei 1 ano ali em casa, parado, só estudando, porque não podia trabalhar. Meus avós são idosos, né? Eu morava com eles e eu não podia trabalhar, até porque também a maioria das coisas estavam tudo fechadas. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei ali estudando, correndo atrás e tal. E basicamente foi isso, tá? E assim, primeiro ano foi bem difícil adaptar, porque como eu disse, né, eu era muito apegado a Brasília, então foi uma adaptação muito difícil. Chega aqui, o pessoal, nossa, aquele povo caloroso, né, que você chega, já faz amizade. Eu tinha essa ideia, né, de que, poxa, chegar aqui ia fazer amizades e tal, né, e acabou que não aconteceu. Eu tive uma adaptação no início bem difícil. O período da adaptação é o pior período possível ali para quem tá mudando de cidade ou de estado ou de país, porque até você se adaptar à cultura, ao ambiente, você fazer amizade, né, você conhecer pessoas novas. Então pra mim foi bem difícil o início ali. Eu lembro que o primeiro ano, todo dia, cara, eu queria voltar para Brasília, porque eu via assim que Brasília, Brasília tem tudo lá, poxa, vou chegar lá, eu tenho meus amigos, eu vou ser o rei do pedaço de novo, né? Então eu tinha essa imagem, e eu tava ali com volta dos meus 24, 25 anos mais ou menos, né? Eu tinha essa idade ainda, eu tinha essa ideia ainda na cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei o primeiro ano, o segundo ano também. E nesse segundo ano, uma coisa bem legal aconteceu. Um amigo meu de Brasília, na época nem era tão amigo, era mais um colega. Ele veio morar pra cá por coincidência. A gente nem era tão amigo assim, seguia no Instagram e tal. E aí quando ele veio pra cá, a gente fez uma amizade e os laços ali ficaram mais fortes, né? A família dele gosta de mim pra caramba, eu gosto muito deles, né? E pra mim foi uma baita de uma ajuda, porque
me ajudou mais a se adaptar. Você tá com uma pessoa aqui que é da tua cidade, que entende as coisas, me ajudou pra caramba, assim, né? Mas mesmo assim, no segundo ano, quase indo pro terceiro ano aqui, eu acabei voltando pra Brasília. Parecia uma oportunidade e eu voltei pra lá. Se eu tinha essa ideia de que quando eu chegasse em Brasília, tudo ia ser lindo, maravilhoso, né? E aí eu voltei, cara, não foi nada do que eu esperava, né? Não foi nada do que eu esperava, eu quebrei a cara de novo, né? Quebrei a cara. Então foi bem foda, assim, foi bem foda mesmo, assim, porque eu achei que seria uma coisa, não foi nada do que eu esperava. Acabou dando tudo errado de novo. Fiquei mais 2 anos lá em Brasília, nada dava certo. E aí eu falei, cara, eu vou voltar pra Santa Catarina de novo, velho. Acabei voltando. E aí dessa vez que eu voltei, eu já voltei com outra cabeça, sabe? Eu já mais maduro, né? Por isso que eu digo, né? Cara, sai da tua cidade pra tu... Por que eu falo isso? Pra tu amadurecer, pra tu viver novas culturas, sair da tua zona de conforto, né? Porque por que eu não gostei? Por que eu não me adaptei de início? Porque eu tava numa zona de conforto, que era a minha cidade natal, né? Então ali você tá em casa, você tem sua família, se as coisas der errado você tem pra onde ir. Não que aqui eu não tivesse, né? Mas foi um pouquinho mais fácil, né? Nesse ponto. Então, esse que é o ponto, né? Cara, você sair da tua cidade, você sair da tua zona de conforto, vai fazer você crescer muito, assim, é surreal, tanto quanto eu amadureci, quanto eu cresci saindo da minha cidade natal, de lá de Brasília, e vindo morar em outro estado, porque fez eu sair da caixinha e entender que eu precisava amadurecer, né? Eu ainda era muito moleque, assim, queria saber de farra e tal, não sei o que. Quando eu cheguei aqui, me deu um estalo assim na mente. Eu falei, cara, tá na hora de amadurecer, sabe? Às vezes a gente ainda tá vivendo uma fase que já era pra ter passado. Não tô falando que ninguém tem que curtir e tal, mas eu já tava passando da hora de crescer na vida, assim, amadurecer e viver novas coisas, sabe? De ir pra cima, de querer mais, de correr atrás. E eu demorei a ter esse estalo. Eu fui ter ali nessa segunda passagem que eu vim ali, no primeiro ano, na verdade, ali. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a ter esse estalo, né? De tipo, caramba, as coisas não são mais como eram antes, sabe? Eu preciso evoluir. Se eu não evoluir, eu vou ficar pra trás. E se eu ficar pra trás, cara, eu não vou sobreviver. Como é que eu vou pagar minhas contas, né? Como é que eu vou ficar sempre dependendo dos meus avós, né? Eu fui criado pelos meus avós. Então eu não queria isso pra mim. Então esse é o ponto do vídeo, tá? Eu nem vou me estender mais, o vídeo já tá ficando grande. Mas esse é o ponto do vídeo, cara. Sai da cidade que tu tá, vai correr atrás de coisas novas. Se tu enxerga que tem um lugar, seja de país, ou seja de trabalho, se tu tá num trabalho também e vê que esse trabalho não tem mais pra onde você crescer e que você é maior do que esse trabalho, cara, tá na hora de você sair da zona de conforto e ir pra cima de algo maior, né? Porque só assim a gente vai conseguir crescer. Não adianta você... É que nem aquela frase, é uma frase até que é clichê. Se você é o melhor do lugar, significa que esse lugar ele já não é bom o suficiente pra você. Você não tem mais o que aprender aí. Aí você tem que mudar de lugar, procurar pessoas que são melhores do que você, pra você crescer, entende? Então quando eu saí de Brasília e vim pra cá, pra Santa Catarina, aí foi que deu esse estalo. Às vezes é o que a gente vê quando você vê muito coach de internet falando isso, né? Saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto. E já até ficou batido, porque todo mundo fala isso, né? Mas o sair da zona de conforto é justamente isso, né? Você querer correr atrás, querer crescer, querer aprender coisas novas, né? Seja empreender, seja qualquer outra coisa. Mas o ponto é esse, cara. Se você sente que você tá preso num lugar e que você não tem mais pra onde evoluir, que você tá estagnado, cara, tá na hora de você mudar de lugar. Esse é o ponto. Essa é a coisa mais real que você vai ouvir hoje. É isso. Cara, sai da onde tu tá e corre atrás, mano. Vai aprender coisas novas, vai crescer, vai buscar aprender coisas novas.
né? Fica até repetitivo eu estar falando isso, mas isso é uma coisa que vocês podem parar e refletir, cara. Para e dá uma refletida, olha para os anos atrás e vê assim, cara, e pensa, eu tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô no caminho para onde eu quero chegar, eu tô fazendo as coisas da maneira que eu deveria fazer para que eu venha a crescer, né? Então é importante você ter essa autorreflexão, né? O autojulgamento também é importante para você entender se você tá no caminho certo, beleza? Então fica a dica de hoje aí, a mensagem de hoje. É bem legal esse insight aí que eu tava tendo ontem e eu vim compartilhar aqui com vocês. Se você ficou até o final do vídeo aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Vai ser bem legal a gente tá trocando essa ideia. Se alguém trocou de cidade ou fez alguma mudança, comenta aí embaixo para mim saber e a gente trocar essa ideia, beleza? Ótimo sábado para todo mundo, bom final de semana e até a próxima. Valeu!